Dando continuidade ao nosso estudo, a mente, como o cérebro pensa. O cérebro como máquina de pensar. Agora vamos entender o processamento, armazenamento e acesso às imagens mentais. Então, no sistema nervoso central, os dados estimulam a produção de neurotransmissores, falaremos deles daqui a pouco, e enzimas, que são enviados a vários pontos do organismo, onde produzem uma informação visual, uma informação cognitiva, uma informação emocional, uma informação fisiológica e assim por diante. As formas de percepção que nós mencionamos antes. Os gregos criam apenas 5: visão, audição, tato, olfato, paladar. Mas hoje nós sabemos que também existe a percepção de calor, a percepção de frio, a percepção de dor, percepção de movimento sinestésico, percepções de alterações orgânicas internas e assim por diante. Ou seja, chegam informações as mais diversas no cérebro. A informação percebida é codificada, compactada e armazenada do mesmo modo que as imagens mentais, até que chegue o momento que essas informações precisarão ser acessadas. Uma vez feito isso, uma vez que a mesma é armazenada como imagens mentais, também é identificada como todas as outras formas de percepção quando a mesma é acessada. Ou seja, uma vez acessada, essa imagem agora tem que ser descompactada, decodificada e interpretada. O grande problema é isso, é interpretação. Ou seja, nós não percebemos as coisas como elas realmente são, mas como nós as interpretamos, como nós as percebemos. Então, observem nesse resuminho. A informação chega do meio ambiente. Através do sistema nervoso, é levado para o sistema nervoso central. Então, ela é percebida pelos sentidos, ou seja, sentidos que eu falo são as terminações cerebrais. Essa informação sofre uma codificação, uma compactação, um processo de armazenamento e é colocado na memória. Quando nós buscamos essa informação da memória, acessamos a memória e esse acesso à memória é um acesso heurístico, um acesso completamente aleatório e, por incrível que pareça, apesar de aleatório, é sempre pelo menor caminho que se pretende acessar. Como isso é realizado ainda é um mistério para a ciência, mas não está longe de ser plenamente desvendado, não. Então, ocorre o acesso à memória, a informação deve ser descompactada, decodificada e interpretada através da imagem mental. Resumindo, a pessoa não vê, não ouve ou sente o mundo como ele é de fato, ou como ele se lhe apresenta, mas como ela é previamente preparada para ver, ouvir ou sentir o mundo. A pessoa não vê o que lhe foi mostrado, mas sim o que ela quer ver, ou o que ela está preparada para ver. Bom, entendendo que num computador nós trabalhamos somente através de 3 níveis lógicos, ou nível 0, ou nível 1, ou tri-state, que pode variar de 0 ou 1, dependendo do monte de circunstâncias a serem consideradas. No cérebro humano, o que acontece é que nós temos pequenas junções de dendritos, sendo que nessas junções de dendritos
ocorre a passagem de uma quantidade muito grande de aminoácidos. Se aquela informação é repetida, 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 repetida N vezes, aquela conexão neural tende a se tornar estável. Então, nós chamamos uma conexão neural estável de engrama. São verdadeiras tatuagens, entre aspas, que ocorrem no cérebro. Não são tatuagens, mas como se fossem informações fixas que, uma vez fixadas, elas não são mais facilmente deletadas ou facilmente apagadas. E temos que considerar que, ao contrário do computador, que só trabalha com 3 níveis lógicos, o nosso sistema nervoso trabalha com diferentes tipos de aminoácidos. Ou seja, essas informações podem sofrer várias alterações diferentes. Explicando, um mesmo aminoácido atuando numa área específica do cérebro pode significar uma coisa. Atuando em outra área do cérebro, a interpretação é completamente diferente. Não cabe a nós agora fazer um estudo aprofundado dos diferentes tipos de aminoácidos. Entendam, todos eles estão sendo produzidos a todo instante. Eles, muitas vezes, trabalham em equilíbrio. No entanto, existem neurotransmissores que não trabalham em equilíbrio, trabalham numa posição de antagonismo. Explicando. Observe aí entre os diferentes neurotransmissores dessa tabela. Repare que no grupo aminas tem lá colaminas, nós temos a acetilcolina. E nas monoaminas, nós temos ali a noradrenalina. Esses dois neurotransmissores, eles não trabalham em equilíbrio, eles trabalham em oposição. Se o nível de acetilcolina aumenta, o nível de noradrenalina diminui. Se ocorrer o contrário, se a noradrenalina aumentar, a acetilcolina diminui. Vocês vão falar, e daí? Lembram-se na primeira parte dessa lição de número 5, quando nós falamos em sistema nervoso simpático e parasimpático? De modo geral, o sistema nervoso simpático acelera o organismo. Ele provoca o aumento da produção de noradrenalina, enquanto que o sistema nervoso parasimpático produz um certo relaxamento. Ele aumenta a produção de acetilcolina. Dou um exemplo para vocês para ficar mais fácil para entender. A noradrenalina, a finalidade dela é provocar uma reação do organismo, preparando o organismo ou para a fuga, ou para a evitação, ou para a luta. A acetilcolina, ao contrário, prepara o nosso organismo para o relaxamento e também para o pensamento. Imagine que você está realizando uma atividade física intensa. Muito trabalho, correndo. Imagine você correndo de um leão num campo aberto. Seu nível de noradrenalina está lá em cima, porque você tem que reagir rápido. Numa situação dessas, tente imaginar ou fazer uma conta de cabeça. Por mais simples que seja a conta. Você vai conseguir? Claro que não. Por quê? Noradrenalina é para a ação. Se a noradrenalina subiu, a acetilcolina diminuiu. A acetilcolina é para pensamento. Nessa hora, não dá para ficar pensando. Nós precisamos agir. Somente depois que nós chegamos no lugar tranquilo, que podemos relaxar, que o nível de noradrenalina cai e a acetilcolina sobe, é que nós poderemos raciocinar de uma maneira mais clara, de uma maneira mais ordenada. Então, observe que todos esses neurotransmissores atuam no organismo. Eu destaquei aqui no momento só a acetilcolina e a noradrenalina.
Mas quero destacar também dois outros neurotransmissores aí muito importantes, também no grupo de monoaminas. Observe a dopamina e a serotonina. Esses dois neurotransmissores são diretamente responsáveis pelo estado emocional de uma pessoa. Se o nível de serotonina no organismo cresce bastante, a pessoa se sente feliz, se sente recompensada, isso é uma bênção. Se o nível cai, a pessoa pode se sentir profundamente depressiva. Então, há uma diminuição considerável da serotonina. Mas se o nível da serotonina sobe demais, além do que deveria ser, a pessoa pode ter um comportamento um tanto quanto irresponsável. A sua alegria, o seu euforismo é tanto que a pessoa pode se tornar irresponsável naquilo que ela tem que fazer. Então, observem que existem vários neurotransmissores aí. No momento é só para você entender quais são esses neurotransmissores. No momento oportuno nós estaremos destacando alguns deles, mas eu gostaria que você já tivesse em mente, em especial, o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico. Observe a acetilcolina, noradrenalina, dopamina, serotonina, são todos extremamente importantes. Observe também, mais abaixo nessa tabela, a vasopressina, diretamente responsável no organismo pela pressão arterial. Observe ainda a insulina, diretamente responsável pela produção ou pelo consumo de glicose no organismo. E observe mais embaixo a encefalina e a endorfina, responsáveis diretas pela diminuição da dor no organismo. Ou seja, todos esses diferentes neurotransmissores atuam em diferentes pontos do organismo. Como eu disse antes, o mesmo neurotransmissor atuando numa determinada área pode produzir uma reação. Esse neurotransmissor atuando em outra área pode produzir uma reação completamente diferente. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem. Não está nessa lista aí, mas é para que vocês entendam. Existe uma substância produzida no organismo chamada oxitocina. Talvez o nome seja estranho para muitos de vocês. Não está nessa lista, mas é muito importante. A oxitocina, quando atua nas terminações nervosas da região do seio da mulher, faz com que a mulher que esteja produzindo leite, faz com que esse leite seja excretado. Quando atua nos órgãos sexuais, pode fazer com que a pessoa sinta orgasmo. No momento em que uma mulher está para ter nenê, a mesma oxitocina produz na mulher as chamadas contrações uterinas para expulsar a criança para fora do útero. A mesma oxitocina, quando atua na região límbica, pode colocar a pessoa num estado de meditação, num estado de buscar a presença do Senhor. Curioso, eu estou falando exatamente da mesma substância. Dependendo do lugar onde ela atua, o modo ou o resultado que ela vai produzir será completamente diferente. Uma vez que nós compreendemos quais são os neurotransmissores mais importantes, lembrando que eles são produzidos naturalmente no próprio organismo humano, agora gostaria de tecer um breve comentário a respeito de 3 desses neurotransmissores, a noradrenalina, a serotonina e a dopamina. Observe no gráfico à esquerda que a interação desses 3 neurotransmissores interagem diretamente no estado de cognição e estado de humor da pessoa. A noradrenalina é responsável pela concentração mental, pelo estado de alerta e também pela produção de energia. A serotonina, por outro lado, controla o estado de obsessão, compulsão e é responsável direto pela memória, em especial a memória emocional. E a dopamina
É ela que dá a sensação de prazer, a sensação de recompensa e também a motivação da pessoa. A interação da noradrenalina com a serotonina serve para controlar o estado de ansiedade, irritabilidade e impulsividade. A interação da noradrenalina com a dopamina permite que a pessoa tenha um estado de atenção concentrada. E a interação da serotonina com a dopamina forma uma ação direta sobre o sexo, sobre o estado de agressão da pessoa e também controle de apetite. Se houver um desequilíbrio em um desses neurotransmissores, obviamente, tudo aquilo que ele deveria atuar com relação ao estado de equilíbrio homeostático vai sofrer uma alteração e a pessoa vai ter um desequilíbrio generalizado. Observe meramente no gráfico à direita uma ilustração disso. O dendrito do neurônio transmissor, ele tem várias vesículas que produzem neurotransmissores. Esses neurotransmissores são lançados no espaço sináptico e depois são capturados pelo dendrito do neurônio receptor. Então, observe que a maior parte é capturada pelo neurônio receptor, mas uma parte dos neurotransmissores que são produzidos pelo próprio dendrito, pelo próprio neurônio transmissor, é recapturado pelo transmissor, não chegando a ser utilizado pelo neurônio receptor. Observe que, de acordo com as possíveis alterações, como por exemplo, se houver uma diminuição na produção de neurotransmissor, ou se houver um aumento na captura do neurotransmissor, captura pelo próprio neurônio transmissor, ele transmite o neurotransmissor, só que ele mesmo acaba capturando parte disso. Então, o neurônio receptor vai receber uma menor quantidade desse neurotransmissor. Então, no gráfico aqui da direita, no desenho do meio, nós vemos a pessoa tendo uma diminuição sensível na produção de serotonina e, com isso, o que acontece é que a pessoa pode apresentar um quadro depressivo. Quando a pessoa faz uso de medicamento antidepressivo, nem sempre os medicamentos antidepressivos vão atuar para aumentar a produção de neurotransmissores. O que esses medicamentos fazem é impedir a recaptação da serotonina produzida pelo transmissor, impede que o próprio transmissor capture essa serotonina produzida, então uma maior quantidade, mesmo que tenha sido produzido numa menor quantidade, mas a quantidade que chega ao neurônio receptor acaba sendo maior. Então, o tratamento, muitas vezes, não é para aumentar a produção do neurotransmissor, mas é para impedir a recaptação do neurotransmissor por parte do próprio neurônio produtor desse neurotransmissor.